o Alberto Oliveira tem uns textos que eles falam: o nacionalismo aqui é defensivo, não é ofensivo, não é xenófobo, não é não sei o quê, é pacifista, é até pan-americano. Parece, até pan-americano é. Tá? Isso é uma última observação a respeito dessa coisa da busca da realidade. Eu também achava, como você, essa coisa de que isso é uma conversa fiada aqui, que é a busca da realidade, porque a realidade é um topos retórico, né? Mas eu acho que tem uma maneira de tentar organizar isso. Quando, assim, buscar o real para Alberto Torres, que é nacionalista, é abandonar a alienação e buscar a realidade nacional, que é algo que ela tem de original, como todo nacionalista, que seria próprio, intrínseco a ela. Eu acho que ele está querendo dizer isso. Né? Para o liberal é outra coisa. Buscar o real é recusar a opressão do Estado, consagrar a liberdade do indivíduo. É isso que é a realidade para o liberal. Né? E para o socialista é admitir a luta de realidade, a luta de classe, lutar pela igualdade substantiva, opressão, entendeu? Então, assim, tem a busca da realidade, mas é tentar entender por essas filiações ideológicas o que é a realidade para cada um deles. Não é que são coisas diferentes. Eu acho que isso também é algo que tem que ser levado em consideração. Não, só dizer que é por isso que eu falei que era normal que o Miguel Reale fosse para a Itália, que ele não sentia nisso nenhuma contradição. Quer dizer. Não estou questionando, não, estou fazendo acréscimo. Gente, última rodada de perguntas por conta do horário. E aí a gente encerra. Fala só seu nome, obrigado. José Artigas, da Federal da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba. Eu queria só fazer um rápido comentário a uma questão que o Christian levantou, e geralmente o que se faz é aproximações, Alberto Torres, Oliveira Viana, mas poucos são os textos que colocam as divergências entre ambos. Né? Quando você coloca, por exemplo, que do Oliveira Viana, que exaltava no Populações, no prefácio, Anon, Lapouge, Gobineau, usava os adjetivos gênios possantes e fecundos. Os mesmos autores são ditos no Problema Nacional Brasileiro, naquele capítulo em prol das nossas raças, pelo Alberto Torres. Ele fala que são pseudocientistas e desce o cacete em todos eles. E aproveitando essa deixa da questão do pensamento antirracialista, que você citou o Boas, o Alberto Torres foi o primeiro tradutor do Boas. E a Heloísa, filha do Alberto Torres, no Museu Nacional, foi quem criou um convênio com a Colômbia para fazer os estudos correlatos e tal sobre a temática com a equipe do Boas em Colômbia. E vale a pena lembrar também o vínculo que você citou, com o velho pensamento do Zé Bonifácio, né? Porque, de alguma maneira, a raiz desse antirracialismo e da ideia de que uma nação só se constrói no amálgama das raças, que é quase que uma antecipação da ideia do elogio da miscigenação, que já está um pouco num bom fim, fica forte no Torres, mas todo mundo só vai falar do Gilberto, né? mais à frente, mas isso já está no José Bonifácio. E o interessante é que o José Bonifácio tem uma relação muito próxima e íntima mesmo com os irmãos Humboldt, particularmente com o Alexander, que foi o orientador de Boas, antes do Boas migrar para os Estados Unidos, para a Colômbia. Você lembra quando o Alberto Torres fala do passado dos intelectuais brasileiros? Todo mundo é alienato, todo mundo é de pau. Só tem um sujeito que ele salva. Quem é? José Bonifácio. E José Bonifácio, muito próximo dos irmãos do William e do Alexander, mas particularmente do Alexander, que foi orientador do Boas, antes dele ir para a Colômbia. Então, o culturalismo do Boas já estava um pouco ali em germe no pensamento dos Humboldt, e o José Bonifácio foi o primeiro tradutor do Humboldt. Então, se fosse pensar em uma linhagem ou qualquer coisa assim, então tem Humboldt, Boas, os Bonifácios, passando pelo Torres, chegando no Freire. Dá para encontrar uma linha de continuidade aí, e que se contraporia radicalmente ao Oliveira Viana. Porque geralmente fala, Oliveira Viana é Alberto Torres, né? Não é. Mas tem muitas outras divergências, algumas mais profundas, como essa questão racial. O Oliveira Viana era um racista radical, o Alberto Torres era um abolicionista radical, e isso raramente é lembrado,
geralmente se olha para a questão política, institucional, o papel do Estado e tal, como eles são semelhantes, um é discípulo do outro, um é prenúncio do outro, mas cada um é cada um, e cada um tem uma posição muito distinta do outro em cada um dos períodos. Talvez o Oliveira Viana até um pouco anacronicamente vai radicalmente criticar exatamente aquilo que o Alberto Torres elogiava. Então, só um detalhe aí, que vale a pena olhar também para as divergências e não para as convergências. Valdir Araújo, da Federal de Ouro Preto. Primeiro, parabenizar a mesa por essa tarde tão rica em questões. E, na verdade, minha pergunta tornou-se quase um comentário à colocação do colega, mas eu queria partir de duas afirmações da mesa. Uma da professora Maria Fernanda, que salientava a questão demofóbica em Torres, e não só em Torres, provavelmente, né? Em boa parte do nosso pensamento político brasileiro. Esse medo do povo, essa insatisfação com o povo é uma das marcas de continuidade. E se por trás sempre da palavra povo não tem um grande problema da raça, como o problema da realidade brasileira, e nem sempre essa raça vai ser definida biologicamente, ela vai ser definida, enfim, com muitos critérios, desde os critérios religiosos no período colonial, passando por critérios outros no século XIX, até se tornar biológico e por aí vai. E além dessa insatisfação com a situação racial, como essa situação racial não é comparável com a situação europeia, né? E por isso que essa realidade tem que ser adaptada, lembrando nos anos 30, os 300 anos de escravidão, não habilita esse povo a exercer a liberdade, e isso é um dos motes da construção de um pensamento conservador no Brasil, que vai passar por Alencar e por outros, o Christian estudou isso muito bem. Isso tudo para chegar numa outra afirmação do Christian, que a partir dos anos 80 e 90, talvez essa tradição da reflexão nacional, que é muito romântica, é sempre uma reflexão que parte de uma diferença substantiva entre a nossa nacionalidade e outros casos, não perde pregnância justamente porque perde pregnância a noção de que, de algum modo, nós devemos buscar homogeneidade, que a homogeneidade e estabilidade dessa população, dessa mistura racial, é um valor que está em questão, pode ser positivo, negativo, as formas de alcançá-lo são diversas, mas a partir dos anos 80 e 90, a gente vai falar de diversidade como um valor fundamental da democracia e não mais essa homogeneidade. Então, a pergunta é, como essa tradição do pensamento político, com toda a sua variedade, vai lidar com o problema atual da diversidade? Então, eu dou aula de História e Historiografia Brasileira, e a cada ano na minha turma, felizmente, chegam mais diversidades, né? Que a universidade está democratizando. E até que ponto essa tradição continua atual com todos os problemas que nós sabemos que ela tem na hora que vai tratar da questão de raça. Cada ano me parece mais difícil ler Oliveira Viana, mais difícil ler Os Sertões de Euclides da Cunha, com turmas cada vez mais diversas e mais reativas, com todas as razões, à perpetuação do racismo que boa parte dessa tradição repete. Alguém mais? Fábio Moruti, da Federal do Espírito Santo. Eu queria só talvez falar sobre essa ideia de instrumental, que eu sou de história, mas eu vejo ser muito usada nas ciências sociais. Fala em autoritarismo instrumental, liberalismo instrumental. E isso não é recentemente, não é uma coisa dos anos 60 ou 50. Se tudo foi dito na mesa, de certa forma, coloca em xeque essa ideia. Porque a gente não fala, por exemplo, do liberalismo francês de Guizot como liberalismo instrumental. A gente fala que é liberalismo. Embora seja um liberalismo com uma ênfase poderosa no Estado, no papel do Estado como criador, dinamizador da sociedade civil, essa persistência da noção instrumental não tem um pouco ainda um fundo de purismo, da ideia do que seria o liberalismo em sua essência, que ainda perpassa o pensamento social brasileiro? Uma questão. Uma pergunta bem detalhada. Não, de novo, porque o Alberto Torres, em todas as exposições, ele, enfim, vocês vão contra essa classificação dele como autoritário, né?
E aí, na discussão sobre autoritarismo, vocês também falaram, também foi mencionado, quanto ao Azevedo Amaral, por exemplo, não há dúvida, né, de que ele é autoritário. Queria só perguntar a opinião de vocês sobre o Oliveira Viana, que está aí no meio dos dois, se ele é autoritário ou não. Chega de pergunta. Tá ficando complicado o negócio. Sim. Só pedir que os senhores fossem breves, porque se eu não acabar em 10 minutos, vão bater em mim. Pela ordem. Eu, rapidamente, não pegando as duas primeiras perguntas e numa única resposta, ou tentando fazer isso, que é meio difícil, eu acho que talvez seja interessante frisar que, quando ele fala de nação, claramente ele inclui setores que alguns queriam excluir. Você pega toda aquela produção da suposta medicina legal que alguns produziam, dos supostos grandes centros de suposta ciência, que está sendo desde o final do século XIX, e você vê que está surgindo aquele discurso racialista, aquelas bobagens de classificação disso, daquilo, de crânio para cá, aquelas bobajadas. Ele está refutando isso. Ele está refutando isso e centralizando em conceitos que são conceitos de nação, de uma forma mais genérica, e de povo. Ele usa muito povo, aliás, e o fato de ele usar povo, acho que é mais um indício de que talvez ele não seja tão autoritário assim. Em geral, quem usa o conceito de povo e tenta ficar em torno do povo e fala de democracia em relação ao povo, governo do povo, etc., deve ter pelo menos alguma preocupação, algum parentesco próximo com a democracia e menos aí com o autoritarismo. Quanto ao povo e nação, eu não vou entrar aqui nas Povo massa. O conceito de massa tem outra função, claramente nessa época, eu pego o Le Bon e tudo isso. Né? Não dá para entrar aqui muito nas minúcias em relação ao povo e nação, das diferenças das coisas em relação a ele, mas portanto, nós fizemos aqui umas minúcias de história dos conceitos que acho que não dá para colocar aqui, mas em relação, acho que daí, por isso peço desculpas em relação a essa pergunta, eu vou ter que passar para o Fiorucci. Eu acho que a gente tem uma situação que a gente tem que verificar também, quando a gente fala de liberalismo. A gente imagina que um liberalismo é liberalismo de laissez-faire total, em que as coisas funcionam realmente, se você sai de alguns autores que, aliás, que são já do final do XIX, ou tipo Spencer ou algo assim, você raramente vê, sobretudo na periferia, você raramente vê autores que sejam tão 100% contra a atuação estatal, que querem... Você pega, por exemplo, Portugal, na Espanha, os liberais portugueses e espanhóis jamais dizem que não irão fazer ferrovias. Você pega von Moll, na Alemanha, que é o criador do conceito de Estado de Direito, ele fala, num livro, que aliás lança o conceito, ele diz, mas quem gostaria de ter apenas a defesa dos direitos face à administração, e não uma administração que fizesse Polizei, né, que fizesse ferrovias, cuidasse das ruas, da limpeza, incentivasse a economia, etc., etc. Vittorio Emanuele Orlando, que aliás recusou-se a jurar lealdade ao Mussolini, foi um dos poucos professores que fez isso na Itália. Vittorio Emanuele Orlando também dizia a função num Estado liberal, a função do direito administrativo é permitir que o Estado funcione e faça Estados que atue, porque o Estado tem que atuar, o Estado tem que intervir. Então, há de certa forma, uma expectativa de que como diz o Antônio Manuel Espanha, que se guia a mão invisível. Esse liberalismo sparing, que alguns queriam absolutamente ortodoxo, isso aí talvez você encontre em umas páginas de Spencer, você não encontra na prática do discurso liberal do XIX. Portanto, a gente tem que, quando a gente vai lidar com esse contraste do que é autoritário ou liberal, talvez fosse interessante também que a gente escapasse dessa colocação em que se põe o liberal como o Estado que absolutamente não atua, com o Estado realmente mínimo. Né? Acho que não é muito por aí. Quanto a Gabriela, eu só frisaria, não sou especialista nisso, vou deixar os especialistas, né, para os universitários, mas eu só lembro que me incomoda um pouco que a gente associa elitismo com autoritarismo e com demofobia, tudo com uma grande pressa. Porque, na verdade, demofobia é uma coisa um pouco mais séria do que, talvez, um pouco mais radical do que elitismo. Há formas, há linhas que se dizem democráticas, pelo menos, talvez até a gente não goste delas, mas que se dizem democráticas, que têm visões minimalistas de democracia, que as elites, por exemplo, a democracia como governo, como regime em que as elites se propõem, ao invés de elites se imporem, coisas desse tipo. Não é a minha linha, mas, quer dizer, essas pessoas talvez não devam ser equiparadas a quem tem horror ao povo ou quem quer um regime autoritário. Quanto já a Oliveira Viana, sem sombra de dúvida, isso será esclarecido pelo professor Christian Lynch, grande especialista na matéria.
Desculpa, eu perdi a piada. Tava conversando com ela aqui. Nenhuma? Não sei. Você era um especialista, se você achou isso Não uma sei, piada. aquela piada, não sei, alguém riu aí, deve ter sido piada, né? Enfim. Em tratando de você, é bem possível. Saiu pela tangente, passou a bola. Tá bom, vamos tentar ver. Ai, meu Deus. Ensina-nos. A cada rodada vai ficando pior. Como fica o pensamento da diversidade, né? Agora eu vou responder com uma butada maneira do professor Ayrton. Isso não é problema de quem estuda o pensamento político brasileiro, é problema de quem estuda o pensamento social. Entendeu? Aqui a gente está estudando o pensamento político, autores e, sei lá, ideologias, é uma coisa assim mais... que continua tendo, acho que a despeito dessas concepções mais básicas sobre a natureza da sociedade brasileira, entendeu? Acho que isso é um problema mais para o pensamento social mesmo. Porque eu acho que a pessoa, parte da turma que estuda o pensamento social pensa este pensamento como uma espécie de teoria sociológica sobre o Brasil, né? E em algum nível elas teriam pretensões mais descritivas ou científicas, entendeu? Pelo menos a forma como eu vejo o pensamento político fica mais num nível que também tem um componente ideológico forte. Não é tão descritivo assim, entendeu? São visões mais que eu sei que estão misturadas. Acho que ele está dizendo que está descrevendo, mas no fundo ele também está prescrevendo, está tudo isso meio... Porque teoria política não é igual a teoria sociológica, né? Teoria política tem uma carga normativa a priori, né? E ideológica, né? Eu acho que a forma como você encara, na verdade, isso muda um pouco o enfoque da análise do material. O que eu vejo por enquanto são adaptações do ponto de vista do pensamento político, são adaptações a contexto de mudança social mesmo. Você tem mais gente na rua, movimento social, você tem, depois ao mesmo tempo você tem sindicato, que você não tinha, você tem adaptações a isso. Mas tem uns certos padrões que se repetem, entendeu? E não tem necessariamente compromisso com a descrição do real. Quando você fica lendo Oliveira Viana de um lado, ou você está lendo Rui Barbosa do outro, está lendo Alberto Torres, está lendo... eu já achei mais que fosse... é isso. Não é isso. Hoje eu já acho que é meio um pouco, meio outro, provavelmente, entendeu? Até porque quando você olha no longo alcance, você vê que essa alternância entre, sei lá, um certo cosmopolitismo de um lado e um certo nacionalismo do outro, o que resolve o nosso atraso? É uma saída cosmopolita, é uma saída do particularismo, tá? Isso sempre teve, mais ou menos equilibrado, e alternando ao longo do tempo, né? Como se fosse uma gangorra. Então, fica difícil dizer, depois de 200 anos dessa situação, que uma está invariavelmente certa e a outra é uma espécie de um demônio que fica mandando para a gente, para ficar nos perturbando e nos mantendo no atraso, entendeu? Seja lá qual for. Então, eu estou meio assim, ok? Categoria de instrumental, eu não me lembro de ter visto ninguém falando em liberalismo instrumental. Eu me lembro da categoria de autoritarismo instrumental. A categoria do autoritarismo instrumental do Vanderlei é você dizer, na verdade, você está usando o Estado forte na periferia para construir um Estado liberal, que a gente chama de burguês, né, década de 70, no fim. Mas liberalismo instrumental é para chegar aonde? Eu não sei. Porque se o horizonte é chegar numa sociedade moderna, que é democrática e liberal, não é o liberalismo que é instrumental, só pode ser o autoritarismo nessa chave. Então, eu não me lembro de ter visto de liberalismo instrumental. Alberto Torres autoritário, se você pegar no sentido do século XIX, ele era. Oliveira Viana também, eu acho que isso até se aplica ao próprio Alberto Torres, se for o caso. Autoritário, na verdade, era o seguinte: no século XIX você tinha a filosofia da história como progresso e como civilização. Você tira isso em Hume, tira isso em Guizot, você acha que a civilização marcha através da luta de dois princípios eternos. Né? O princípio da autoridade e o princípio da liberdade, o princípio da ordem e o princípio do progresso, e que eles vão se alternando. Você encontra isso o tempo inteiro no século XIX. E é o que explica a existência de dois partidos em todos os países, o liberal e o conservador. O conservador, representante do princípio da ordem e da autoridade. E o liberal, representante do princípio do progresso e da liberdade. Você tem que equilibrar os dois para que haja progresso na ordem.
para que você nem caia no absolutismo do lado e nem caia na revolução e na subversão do outro, na anarquia e na guerra civil. O século XIX é isso. Nesta chave é que se fala não digo em autoritarismo, mas se fala na defesa do princípio da autoridade, precisa reforçar a autoridade. Eu defendo o Estado autoritário. Quando os caras estão falando isso, eles estão falando nesses termos. Não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, como levantado pelo Jorge depois da Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver com ditadura, não tem nada a ver com um governo que persegue as pessoas, que prende sem devido processo legal. É simplesmente assim, o Estado é centralizador. Tá? O Estado tem poder executivo forte. É isso que está sendo discutido, o que é autoritário. Nesse sentido, o Estado autoritário é contra o Estado mínimo, que é um Estado fracote, sei lá, ultrafederativo ou confederativo, tá? que é puro laissez-faire e deixa todos os interesses privados correrem. Tá? É isso que significa autoritário no século XIX. É esse o sentido que me parece que Oliveira Viana dá à palavra autoritarismo quando ele diz que é autoritário. Eu só pisco naquele livro dele lá do Estado Novo, da segunda edição do Idealismo da Constituição, de 39. Ali fica meio dúbio. Mas aquilo é uma dubiedade propositada do Oliveira Viana. No fundo, o horizonte do Oliveira Viana é como é que você restaura o império dentro da República, adaptado para hoje. Eu acho isso. Né? Então, quando ele está pensando, tem que pegar corporativismo, você está pensando no negócio, como é que se adapta aquele modelo para hoje. Né? Quando eu digo que ele tem essa dubiedade, é porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você pega o original, por exemplo, de Democracia do Trabalho, Direito do Trabalho e Democracia Social, que é o livro do Oliveira Viana, uma reunião de conferências dele, de 1943, acho, que ele publica. Tá? Quando você pega o original na casa do Oliveira Viana, lá em Niterói, você percebe, né, o original datilografado e tem umas anotações à mão, uns riscos e tal, antes dele mandar publicar. E tem algumas coisas assim, do tipo, graças ao Estado Novo, não sei o que lá. Aí, de repente, tem um risco em cima do Estado Novo e em cima está assim, Constituição de 1937. Parece bobagem, não é bobagem. Porque uma coisa é você... Porque ele mudar permite ele dizer o seguinte, olha, eu não estou endossando a prática do regime, eu estou dizendo como o regime se propôs a ser e eventualmente não foi. Tá? Então ele tinha essa coisa de... Como muitos autoritários, críticos do liberalismo que tiveram ao longo do Brasil, essa coisa de que você não pode ser... Você pode ser crítico do liberalismo, mas você não pode erradicar o liberalismo, porque ele está no horizonte de alguma maneira. Né? E mesmo os caras que repetiam Oliveira Viana no regime militar faziam isso, Miguel Reale, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Isso aparece sempre ali, né? É uma coisa meio... Você não tem como... Não é à toa que esses livros aparecem em 72, 73. Você tem que institucionalizar o regime. Está começando a ter denúncia de tortura, o diabo. Eles não podem ter compromisso com isso. Eles não são a ditadura. Entendeu? Eles também não se confundem com a ditadura. Eles querem que a ditadura vire um Estado de Direito. Estado de Direito à moda brasileira, claro, mas é um Estado de Direito, de alguma maneira, na cabeça deles. Né? E Oliveira Viana é autoritário? Aí vem a confusão do diabo. O que é autoritário? Do padrão de hoje, né? Autoritário é ser antiliberal, é ser antidemocrático, é ser contrário aos direitos sociais, é ser anticomunista. E mais, assim, depende do que nós achamos que é democracia liberal. Né? É difícil responder fora do contexto dele. O Oliveira Viana era um homem da década de 10 e década de 20. 1910, para entender a cabeça dele, a gente tem que estar vendo esse final de Belle Époque, essas teorias cientificistas e o que ele está dando para o Brasil. Eu acho que é aí que a gente consegue entender se ele é autoritário ou não é. Né? Mas não é antiliberal para o nosso padrão, ele é crítico desse Estado liberal do final do século XIX, que depois vai virar caricatura de tudo que foi feito desde a Revolução Francesa. É muito engraçado quando a gente pega um autor como Oliveira Viana e outros, mas outros fora do Brasil, quando você pega esses caras que estão escrevendo na década de 20 e 30 sobre o século XIX, fazendo a crítica do idealismo, do romantismo, desse negócio todo, mesmo o grande Carl Schmitt, né, do ponto de vista da cultura e tal, eles fazem uma caricatura do que era o liberalismo do século XIX. Não era o que era de fato o liberalismo do século XIX. Eles pegam uma imagem do que era o liberalismo de 1870, 80 para frente, mas eles generalizam até a Revolução Francesa. E é engraçado, tanto que eles culpam Rousseau pelo liberalismo. E a gente hoje sabe que Rousseau não era liberal, entendeu? Para o padrão de hoje. Né? Então eu acho que tem que definir o que era isso, o que é autoritário naquele tempo. Mais rápido.
tem um detalhe, eu nem vou falar muito, mas só tem um detalhe. O Oliveira Viana, tudo bem, eu acho que ele é um homem dos anos 10 e 20, principalmente. Não, mas é o seguinte, mas ele passa pela Segunda Guerra. Sim. E ele escreve pós-Segunda Guerra. Eu sei, mas é que a cabeça dele já está montada lá atrás. Ele tem a impressão que depois, não sei se isso muda muito. Deixa eu explicar. Quando você pega as instituições políticas brasileiras, que é de 49, assim, o texto é uma consolidação, na verdade, tudo que ele fez antes. E ele continua olhando o Brasil como se o Brasil fosse o Brasil de 1620. Não fez nenhuma revisãozinha. Não, mas o que eu estou falando, cara, eu concordo com você. É por isso que vai passar para o Recebe, entendeu? Eu passo naquele dicionário daquela lógica do equilíbrio de liberdade e autoridade e estrutura livre, né? Eu acho que é diferente da lógica pós-guerra, onde não é mais... ele lembra que ele morre, o livro é de 49, ele nem pega, ele morre... Só uma informação que eu acho muito importante, já vou calar a boca. É assim, ele morre em 1951. 51, para mim, é um ano absolutamente fundamental na história da democracia brasileira. Que é a primeira vez na histra do Brasil que o governo perde a eleição. Que foi a eleição do Getúlio. Aquilo é um baque político brasileiro. Pela primeira vez você perdeu o controle do processo político. As elites perdem o controle do processo político. O Oliveira Viana não vê isso. E ele não vê a CEPAL. Ele não vê a entrada da economia. Entendeu? Ele até estava até tentando chegar na economia, aqueles livros póstumos dele, mas de maneira meio desastrada. Né? Aquela história da economia pré-capitalista, sei lá o que é. Entendeu? Então, eu acho que ele é um homem dessa época mesmo, da década de 20, entendeu? Da década de Brasil, da década do mundo lá fora, o que está acontecendo, entendeu? Bom, com exceção do... Com exceção da teoria marxista, as primeiras teorias de desenvolvimento econômico aparecem depois da guerra. Todo de crescimento econômico, de possibilidade de induzir o crescimento econômico aparece depois da guerra. Agora, eu acho que há uma coisa mais prosaica aí. Primeiro que essas coisas não eram escritas com espírito de sistema, né? Nem possível fazer isso. E segundo, o repertório conceitual e retórico, muitas vezes era muito misturado nesse negócio todo. Por exemplo, se você... O Bezaquet mostrou bem dentro do Gilberto Freire o que isso significava, né? Que a passagem do determinismo biológico para o racial, então, que oscilava ali dentro do livro. E você, inclusive, no caso, quer dizer, há textos, há um texto do Gilberto, por exemplo, que Gilberto é um tique nordestino de chamar o Gilberto Frego, que é uma introdução, quer dizer, um comentário crítico com relação ao livro do Oliveira Viana sobre a Argentina, né? E que você lê aquele texto como se fosse um texto de Oliveira Viana. É um texto absolutamente racista e tal, quer dizer, endossando a posição do Oliveira Viana na introdução ao censo brasileiro, né, o primeiro censo brasileiro e tudo isso. E se você... mas ao mesmo tempo é engraçado, porque eu estou vendo agora a correspondência entre Rodrigo Melo Franco e Gilberto Freire no ano anterior à publicação do Casa Grande Senzala, que o Rodrigo foi instrumental, digamos assim, na publicação, para a publicação que caminhou o livro, revisou o livro, se correspondeu com o Gilberto Freire durante esse período, anotou atrás das coisas. E você vê a preocupação do Gilberto Freire nas cartas com o Oliveira Viana. Como é que ele ia reagir, né? Se ele ia ficar chateado, né? Se ele tinha recebido o exemplar do Casa Grande Senzala, né? Que tinha ouvido falar que ele tinha ficado desgostoso porque não tinha sido... Enfim, quer dizer, então mesmo até dentro desses... do esquema da cadeia de cumplicidades e de compadrios que havia entre isso também havia um movimento que interferia nessas coisas. Estou falando, o negócio do racismo, obviamente, é uma coisa que entra em quase todos dessa geração. Entra, inclusive, aquela coisa do Nabucco, né? Que é uma coisa muito engraçada, que não é engraçado. Quando o Nabucco escreve para o Rui, parabenizando o Rui Barbosa pela atuação na Conferência de Haia e tal, e dizendo que aquilo ali, o Brasil tinha que ter feito aquilo mesmo e tudo isso, tal, embora o Joaquim Nabuco fosse pró-americano, né? Mas que
na verdade, o coração dele doía quando ele passava ali em Washington e via a bandeira do Brasil do lado da bandeira do Haiti. Isso. Quer dizer, ele não escolheu outro país. Ele podia ter escolhido a Bolívia, né? Podia ter escolhido o Panamá, podia ter escolhido no Nigeria. Mas escolheu outra coisa. Mas não, escolheu aquele que era, quer dizer, a chaga, quer dizer, foi o cinturão. Você conhece isso? Essa é uma coisa. Mas eu não tinha pensado por esse ângulo. Não, eu conheço, mas não tinha pensado por esse ângulo. Você quer dizer que o país era? Não, imagina. Que era o menor de todos. Não, imagina. O Haiti é grande. Esse foi o grande medo do O bando dos 19 todos. O Haiti era a presença. O Haiti era aqui. Né? É o Haiti. Mas no Estado do Império tem uma nota de rodapé maldita também lá, que passa por aí também. Bom, devido à limitação de tempo, já estão ali querendo me matar. Vamos chamar o Gedel já. Eu vou encerrar então o nosso GT. E, bom, muito obrigado a todos. E vou passar aqui o certificado de participação a todos os. Muito obrigado, senhores.